Bom, Gani, vamos entrar aí nesse assunto, né? Entender melhor. A gente resolveu realmente gravar um material ontem, eu e o Alan Gani, pra gente falar. A gente tem falado muito, né? Todos os jornais, notícias nas últimas semanas, temos falado muito sobre essa questão geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Estamos vendo todos, né? As oscilações, volatilidades que os mercados estão sofrendo. Sabemos que o motivo disso tudo está aí no centro dessa discussão, o petróleo e o fornecimento do gás. Mas a gente sabe que tem outras coisas por trás de tudo isso. Então, assim, queríamos trazer esse assunto para falar mais, né, sobre os interesses comerciais, por que os Estados Unidos está tão ali interessado nisso. Então, é uma das coisas que eu quero abordar com você. Mas hoje, só para atualizar, agora há pouco, eu trouxe aqui uma notícia que a China está acusando os Estados Unidos de criar medo, deles criarem medo e pânico nessa condução da crise com a Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, eu não sei se o meu mandarim vai sair bem nessa pronúncia, Hao Xiaoying, ele disse que o país se opõe a essas novas sanções unilaterais impostas à Rússia. A gente viu que teve sanção dos Estados Unidos, teve sanção europeia ali, algumas sanções também para a Rússia, né, vindo também tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. E aí a China vem falando que os Estados Unidos está criando um pânico maior. E aí ele fala ainda, estão alimentando tensões ao fornecer armas defensivas à Ucrânia, mas não mencionou a mobilização de até 190 mil soldados da Rússia lá na fronteira da Ucrânia. Na questão da Ucrânia, ao contrário dos Estados Unidos, a Rússia tem pedido a todas as partes que respeitem e prestem atenção às preocupações legítimas de segurança de cada um e trabalhem juntos para tentar resolver o problema por meio de negociações. Ontem a gente estava, inclusive, falando sobre essa questão, né? O fato, e até vi um post teu nas redes sociais, você falando, né? O gênio com J ali pro Biden, né? O que parece que ele conseguiu foi aproximar um pouco mais os seus arquirrivais, Rússia e China. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Pois é, hoje, Paula, quem que é o grande adversário dos Estados Unidos? Quem que disputa no terreno geopolítico, no terreno econômico, a hegemonia? Não é mais a Rússia. A Rússia, obviamente, é uma grande potência militar, também é uma potência no quesito aí da energia. Agora, a China, sim, ela é uma potência militar e uma potência econômica e tem pretensões geopolíticas. A China não tem apenas pretensões econômicas. Muito bem. E aí, como é que você contém este avanço da China? Como é que você deveria conter? Se aproximando da Rússia, que é uma potência militar. O ex-presidente Trump, ele estava tentando fazer isso, chamava a China para a mesa de negociação, era duro no embate com a China do ponto de vista comercial e se aproximava do Putin, né? Mantinha ali uma boa relação com o Putin. E foi um presidente que não se envolveu em guerras, que procurou diminuir esse gasto aí com guerras. O presidente Biden, ele retoma ali aquela ideia dos Estados Unidos da década de 90, e eu entendo aí que é um erro de leitura, de que os Estados Unidos é uma potência unilateral, capaz aí de colocar toda a sua agenda para o planeta. Não é bem assim. O mundo mudou desde a década de 90 e a China se acendeu como uma grande potência. Os Estados Unidos não conseguiam nem controlar a situação no Afeganistão. Ficou 20 anos lá para o Talibã voltar, 20 anos com a OTAN e o Talibã voltou. Imagine uma situação aí envolvendo uma potência militar e uma potência energética como a Rússia. Então, acredito que ele comete um erro estratégico, aproximando Rússia da China, né? Esse novo polo aí de poder frente aos Estados Unidos. Apesar da China não ter exatamente ainda se posicionado a favor ou da Rússia ou da Ucrânia, a gente sabe que tem ali um possível, né, um possível maior ali de aproximação com a Rússia. Mas você acha que então isso pode trazer, quais tipos de risco, na verdade, que isso pode trazer de enfraquecimento para os Estados Unidos e também para a economia americana, não só americana, mas para as outras economias como um todo? Então, Paula, boa pergunta. Numa escalada desse conflito, então, possivelmente algumas commodities metálicas, porque a Rússia ela não exporta só o gás, ela exporta petróleo, ela exporta uma série de commodities metálicas que são utilizadas em processos de produção. Inclusive também os fertilizantes, no qual aqui o Brasil
compra bastante. Então, poderia ter uma escalada de preços, né? Seja de petróleo, seja de commodities metálicas e também do próprio gás natural. Isso é um encarecimento da produção, um custo muito altíssimo. Então, a Europa, que já tem dificuldade de crescer, ela vai ter mais dificuldade, porque a produção se tornou mais cara. Também ocorrerá uma inflação mundial. Pegando, inclusive, os Estados Unidos. Veja o que o Biden fala ontem no discurso dele. Ele fala o seguinte, essa escalada dos preços na bomba, porque o americano, com razão, está reclamando do preço na bomba, igual aqui, né? Falou, essa escalada aqui dos preços da bomba, vocês têm que entender que a luta pela liberdade tem um custo. Só faltou combinar com o cidadão americano, que não quer essa guerra, né? Porque o que o cidadão americano quer? Ninguém quer. O cidadão americano, ele quer inflação baixa, quer emprego, quer levar a vida dele normal, como eu costumo brincar. O afegão médio, ele quer isso daí. Agora, assim... E até a Europa também, né, Gani? Não quer isso, né? Ninguém Porque, quer isso. imagina, né, a situação dos europeus no meio desse fogo cruzado. Exatamente. E o europeu, e com razão, é o que está com mais medo dessa situação, Paula. Porque, assim, chegando no limite, o encarecimento do gás natural, mas chegando no limite, a gente pode falar em corte de fornecimento de gás, né, numa situação de guerra para a Europa. E aí, como é que se supre esse gás natural? O mundo, mesmo o mundo exportando esse gás, como é que se exporta um gás? Né? Tem essa questão logística, né? Então, mesmo o mundo tentando suprir a energia da Europa, não é suficiente, porque a produção não vai ser suficiente perto da demanda europeia. Olha como que é complexa essa situação. Por isso que o Macron vai lá direto, por isso que agora o chanceler alemão também, eles querem tentar apaziguar essa situação, falando, não, peraí, porque senão é complicado principalmente para a Europa.